Olá, amigos. O que está escrito em Mateus 5, 17 ao 20? Ali nós vamos aprender um pouquinho o que a Bíblia tem a dizer sobre esse versículo. No verso 17 de Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, e será considerado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui diz mais. Nesses versículos podemos observar as palavras de Jesus sobre a lei e a sua relação com ela, junto que será aprofundado na sequência do sermão. Jesus fala sobre não ter vindo para revogar a lei, e sim para cumpri-la imediatamente, antes de começar a ensinar uma série de temas que estão relacionados com a lei. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar naquela época, é que alguns acreditam que ainda hoje Jesus não veio para revogar a lei, que os seus ouvintes já conheciam, mas sim para apresentar a perfeita interpretação dessa lei. Ao cumprir a lei, Jesus nos ensina como devemos nos relacionar com ela. A lei, na atualidade, é um ponto de divergência entre os cristãos. Uma parcela da igreja atual entende erroneamente a questão da lei, considerando que a graça anula a lei. Fala apenas sobre o amor de Jesus, sem considerar a maneira que Jesus nos ensina a viver. O próprio Jesus rebate esse tipo de ensinamento quando diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, quem ama a Jesus obedece, ou seja, quem ama a Jesus obedece a Jesus. O amor se manifesta no cumprimento da vontade daquele a quem nos amamos. O argumento de que Deus é amor muitas vezes não passa de uma desculpa para não cumprir a lei e não observar as próprias atitudes e desejos pecaminosos, que obedece apenas à própria vontade individual. A Bíblia, por sua vez, nos chama a obedecer, vivendo em retidão e seguindo o exemplo de Jesus. No verso 19 e 20, Jesus fala sobre aqueles que descumprem e aqueles que cumprem a lei. Quando Jesus fala sobre as consequências da desobediência, mesmo que de apenas um pequeno mandamento, ele deixa claro que não há nenhuma área na nossa vida que não está sob a sua autoridade. Nenhuma área da nossa vida está sob o nosso próprio controle. Toda a nossa vida deve ser rendida ao Senhor e submetida à sua lei e à sua palavra. Não existe algo que possa ser considerado pequeno demais para que obedeçamos. Ainda Jesus condena aqueles que ensinam os outros a desobedecerem. Com certeza, ele está diretamente relacionado à maneira com que o fariseu havia distorcido a lei de Deus, mas também deve ser aplicada à nossa vida hoje. Nós podemos refletir sobre isso, que Jesus não veio abolir a lei, veio cumprir a lei. Agora você pode deixar nos comentários o que você achou sobre isso. Você pode estar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Valeu a cada um de vocês aqui.